Olá, mãe. Você é perseverante? Nós aqui somos perseverantes. Estamos aqui sempre te chamando para vir orar conosco e participar do programa. Nós começamos o nosso dia no Papo de Mãe que Ora com a oração de La Salete. Por isso eu te convido nesse momento a ir preparando o seu coração para rezar conosco. A gente pede sempre que você coloque os seus pedidos, o que você quer que Nossa Senhora leve até o seu filho Jesus. E vamos entregar mesmo olhando para essa imagem, mãe, rezando essa oração. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus, e vedes se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternuras, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas ouvei nossos corações para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo, de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Escutando a Aline orar, eu achei assim, lembrei, olhando para Nossa Senhora, as lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tende por vosso povo. E é com essa motivação que nós vamos falar hoje sobre oração é a força que conduz a mãe. Com um título semelhante, nós lançamos o livro Oração de Mãe, move o céu e conduz a Deus. Porque, na realidade, mover é tirar do lugar, é usar a força que se tem para tirar algo de uma posição estanque e levar para outra. E isso é que nós queremos hoje refletir. Qual a importância da oração? A importância da oração é justamente isso, porque ela tem a força de tirar alguém que está no pecado e levar para uma conversão. A oração tem a força de mudar os corações. Nossos corações já não foram mudados? Não é isso? Quantas vezes eu olho para mim e falo assim, já não sou a mesma pessoa, porque meu coração tem sido amolecido pela oração. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, se te perguntar, por que rezar? Nós rezamos para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, né, meninas? A gente no dia a dia, quanto mais a gente conversa com os filhos, melhora o relacionamento? Com certeza. Com Deus não é diferente. Quando a gente conversa mais com Ele, a gente tem mais intimidade. Por isso, na palavra, nós vamos ver aí em Mateus 21, o versículo 22. Ele diz o seguinte: tudo que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Olha que responsabilidade da gente, de acordo com a nossa fé. Que tamanho que está a sua fé, mãe? Eu estou aqui pensando assim, ai Senhor, eu preciso aumentar a minha fé. Ajuda-me a aumentar a fé. E para isso, Santa Teresa, que foi a orientadora desse livro, né, o tempo todo foi ela que nos orientou esse livro, ela nos ensina a orar no cotidiano. O que significa isso, Cris? Na verdade, oração é orar e agir, orar e ação, oração. E nós aprendemos com Santa Teresa d'Ávila muito a orar, a gente falava, orar entre as panelas, né? A gente orar nas nossas ações do dia a dia.
Ok, nós precisamos sim ter os nossos momentos de silêncio, de contemplação com Deus, né? Às vezes quando a gente acorda de manhã, ao deitar, mas também não só nesses momentos. A oração tem que ser no trabalho, às vezes no carro, eu estou dirigindo, eu estou lá orando, no que eu estiver fazendo, eu estou lá cozinhando ali entre as panelas e eu estou lá entregando meu dia, rezando pelo meu filho, estou agradecendo, estou pedindo. Então a gente vai se convertendo, se transformando dia a dia. E isso vai virando um hábito, porque a oração a gente não faz só quando tem vontade. No trabalho eu vou só quando tem vontade? Eu vou sempre. Então a oração ela tem que estar no nosso cotidiano, em tudo que a gente for fazer. Isso tem que ser um hábito. Muitas vezes a gente acha que não é só ter vontade, mas que a oração ela tem que ser transbordante, que ela tem que ser algo extraordinário. Quando na realidade, no nosso relacionamento, nós não temos um extraordinário o tempo todo. No nosso relacionamento de mãe e filha, de marido e mulher, nós temos momentos de êxtase, mas também nós temos o cotidiano. Então, por isso que é importante. A segunda questão, quando você fala, Cris, porque muita gente fala assim, eu não tenho tempo para rezar. Quando a gente reza entre as panelas, a gente tem tempo. Por exemplo, você que está assistindo aí, está limpando a casa, está lavando o pano de chão, nesse momento, transforma isso em oração, porque muitas vezes a gente faz uma oração de maldição, que droga, tem que lavar isso de novo, que porcaria, o menino aqui sujou. Senhor, eu te ofereço isso no dia de hoje. Senhor, eu estou cansada, sabe, Senhor, mas por amor ao meu filho, eu vou fazer uma comidinha gostosa. E você vai transformando o seu coração. Só que, Aline, diz a palavra aqui, tudo que a gente pede, a gente recebe. Mas tem gente que fala assim, tô pedindo há tempo e Deus não faz. Por que será? Então, tia, é uma pergunta até que é bem difícil, né? Porque tem horas que Santa Mônica pediu por 30 anos para Santo Agostinho se santificar. E quem foi santificado foi ela, nesse tempo de espera. Então, o tempo de Deus, a espera que Deus nos faz perseverar na oração. A gente não pode, quando você tem uma oração que você pede muito, diz que quando você pede muito é porque a graça vai ser abundante, quando ela demora demais. Então, a gente conseguir entender esse tempo de espera. A oração ela tem que brotar, a gente tem que confiar, como a palavra está falando, que a gente tem que pedir já, agradecendo a graça, né? Mas muitas vezes também as coisas que a gente pede não é o que Deus quer pra gente. Não é o bom pra gente. Então a gente tem que também ter essa noção da gente pedir e entregar, né? E perseverar na oração. Não é porque eu estou vivendo um momento difícil que eu vou largar minha oração. Deus não está me escutando, eu vou me revoltar contra Deus. Não, é nesse momento que você tem que rezar mais para Deus. Você está mais perto dele para você se sentir mais fortalecida ainda. Então a oração perseverante é aquela oração que na alegria ela agradece, mas na dificuldade e na demora ela também agradece, que é no louvor que as coisas acontecem, tia. Então as transformações maiores são as maiores dores que a gente tem. As maiores dores na Bíblia são as maiores transformações que nós tivemos. E é interessante você entender, mãe, que a espera é uma pedagogia de Deus. Por quê? Porque nós, como mães, quando um filho fala assim, eu quero uma sobremesa é bom, o chocolate é bom, mas se eu como chocolate antes do almoço, ele tira o apetite. E isso é a pedagogia de Deus diante dos nossos pedidos. Se Ele atende o nosso pedido rápido, primeiro, a gente não aprende a ser perseverante. Segundo, a gente não aprende a ser mãe orante. E terceiro, que você falou, né, Aline? Eu não me santifico, porque a nossa vida é uma busca de santificação. Eu posso santificar pelo amor ou pela dor. Como a gente é mais desobediente, normalmente a santificação é como? Pela dor. Então, por isso, a necessidade do tempo. E aí, vem uma grande pergunta. Por que orar?
A oração, ela deve ser a nossa prática diária, justamente para que a gente tenha todo esse processo, conforme as meninas falaram, né? De você ter essa vivência e você conseguir a santificação, como você acabou de pontuar, né, tia Ângela? A oração, a prática orante é sempre com esse objetivo, da gente ter a santificação de nós mesmas e também dos nossos filhos. É com o joelho dobrado que a gente aprende que nós vamos manter nossos filhos de pé. E isso é uma prática muito forte no movimento, porque a gente diz mães de joelhos, filhos de pé. E uma outra coisa que a gente diz que tem muito a ver com a palavra, Deus pode tudo, tudo, tudo. Essa palavra é muito forte, porque tudo não é alguma coisa. Tudo é absolutamente qualquer coisa, não é verdade? Desde que seja para minha santificação. Se a sobremesa não for ajudar a minha alimentação, eu como mãe não vou deixar. E Deus também, se aquilo que eu quero não for para o nosso bem, e como você disse, Ju, para o bem de todos, isso não acontecerá. Uma das perguntas que eu sempre tive na Bíblia, quando eu vou lendo as pessoas que foram curadas, eu pergunto assim, por que será que foi curado o cego de Jericó, o Bartimeu, e não foi curado o José, ou sei lá que outro nome que estava lá? Porque aquela cura, ela teve um impacto, primeiro para aquele cego, e segundo, para aquela comunidade. Então, isso é importante. E aí, eu quero te convidar a rezar. Peça ao Senhor mesmo a graça do seu tempo de espera. Não é isso? Quanto tempo você precisa para ser curada interiormente? Quanto tempo você precisa para estar no caminho do céu? Por isso, feche os seus olhos e em cima dessa palavra. Senhor, tudo que na oração eu pedir é uma promessa sua. Por isso, Senhor, eu quero te pedir mesmo, agora, com fé. O que eu preciso te pedir? Para hoje, para o meu alimento da agora. Eu preciso de alface, cenoura. É isso, Senhor. Ajude-me a entender. Eu preciso de jejum agora, Senhor, para dar distância entre as refeições. Ajuda-me, Senhor, a ter paciência de esperar isso. Mas, Senhor, se está na hora do banquete, se está na hora da minha graça, da tua graça, Senhor, abra o céu e derrama sobre nós todas as bênçãos. Por isso, meninas, te convido a estender as mãos. E nessas mãos, junto com todas as mães, nos ajude a sermos felizes, mas principalmente irmos para os céus. Um grande abraço para vocês e nós nos despedimos de vocês, não mais com as mãos estendidas, mas dizendo tchau, até a próxima. Até mais.